Porque quem apresenta o projeto... passa 2 horas Por que para tem a entrada para Picos? Porque o Alferraz, que era prefeito, fez. É verdade. É isso aí, ó. Eu quero fazer como prefeito. Não tem projeto. O mercado não tem projeto. Mas você não podia ter feito como governador também? Não, tem coisas que quem faz é o município. Tem coisas que faz é o município. Por exemplo, lá pegando esse exemplo aqui da Irmã Dulce, ali a gente trabalhou para ter a delegacia, para ter a escola, para ter as casas, para ter energia, para ter a edutora, que tem até que aumentar a água ali para toda aquela região, Santa Clara, Santo Antônio, enfim, toda aquela região do São Francisco Sul, enfim, Porto Alegre, toda essa região. Agora, tem as coisas do município, é o calçamento, não fazer lá um pedacinho aqui que um vereador pediu, deixou outro de fora. Então tem que cuidar pensando nas pessoas. Lá no Disseu, problema grave de energia, a gente fez lá a subestação do Renascença. A gente garantiu ali as condições, não é, de ter a base para digitação, para qualificação. Ali teve, não é, investimentos, né, nessa área de habitação em várias comunidades, a regularização. Aquilo que era terra do Estado, garantia as condições do documento da propriedade da terra. Teresina, veja só, Silas, ao regularizar, como eu vou regularizar, se Deus quiser, 297 vilas e favelas, veja só, quando Firmino era prefeito, tinha 80. Verdade. Passa Firmino, passa Silvio, passa Elmano, que está lá desde 2004, e agora tem 297 vilas e favelas na cidade. É verdade. Tem uma parte aqui, porque eles cuidam só de um pedaço da cidade. É só um pedaço da cidade. A outra é abandonada. Eu quero cuidar de toda a Teresina. Essa palavra, Teresina para todos, uma Teresina única. Isso aqui é um projeto, gente. É um projeto. É isso que eu estou defendendo na eleição. Estou me oferecendo para fazer Teresina acompanhar esse momento forte de mudanças do Brasil. Quero colocar Teresina no mapa das capitais em desenvolvimento. É isso que, se Deus quiser, eu vou fazer. Já já a gente volta para discutir questões de Teresina. Vamos discutir um pouco da política da campanha. Os críticos e os analistas políticos acham que o senhor andou cometendo alguns erros. Eu não sei se o senhor concorda com eles. Eu não estou aqui para concordar ou discordar. Que o senhor não deveria ter colocado a deputada Regiane para disputar uma prévia no seu partido quando não tinha a certeza que ia ganhar. Depois o senhor disse que não queria ser candidato. Depois o senhor voltou a ser candidato. Depois o senhor voltou, ainda voltou com o Magalhães a tirar a asa. A turma diz aí, o Wellington atirou nos pés. Você acha que pegou no pé? Vamos pensar aqui, pegando pela última parte. Pois não. O vice do Firmino lá, o Rony, né, que é, usando uma palavra simples aqui, uma pessoa, né, da assistente do ex-senador Heráclito Fortes. É verdade. Tá certo? Isso aí não pode negar, né? Tá certo. O Marlos. Então, veja só, pensem, todo mundo tem os seus vices, tá certo? Ninguém é perfeito. Agora, o que eu quero lhe dizer é que o Magalhães tem uma história de vitória. E tem muito preconceito nisso. Era um cortador de pano, que veio para Teresina aqui para ser cortador de pano, estudou, virou presidente de um sindicato, que é um dos mais fortes de Teresina, que é os comerciários. É a chapa pura. Que é os comerciários. O Magalhães, hoje, é uma pessoa que foi eleito vereador, deputado estadual, qual é o problema? Tá certo? Eu quero nos próximos 4 anos. O problema não estaria na chapa pura. O problema não estaria na chapa pura. Eu quero nos próximos anos trabalhar muito. A única coisa que tem nessa coisa toda é o fato de eu ter tomado a decisão, tá certo? Já no final ali da campanha. Claro. Agora, esses mesmos críticos são aqueles que diziam que não podia eleger Lula porque era analfabeto, porque ia fechar as igrejas, porque ia tomar as casas. Me permite interromper, porque lá no Palácio mesmo disse, olha, se o Wellington tivesse, eu já ouvi gente grande do Palácio que disse isso para mim, se o Wellington tem aceito o Osmar Júnior ser o vice dele, ele era o prefeito de Teresina. É claro que se eu tivesse essa condição de aquela altura já tinha o candidato do PSB, não é? Aparecia inclusive com 20%, o Beto, tá certo? E estava empolgado, enfim. Quando eu entrei já estavam essas coisas resolvidas. Agora, eu estou animado no que eu quero fazer para Teresina, o que eu quero trabalhar para Teresina. E é isso que está em jogo. O eleitor, a eleitora, tem uma grande responsabilidade de fazer uma escolha. Uma escolha agora, domingo. Amanhã, quinta-feira, terminam os programas, as propagandas, enfim. Os humoristas vão para casa, os artistas. O que sobra? A responsabilidade do eleitor. As brigas, as futricas, o disse-me-disse. Quantas coisas disseram nesta eleição, né? As pesquisas.
eu nunca vi um negócio tão manipulado. Você pega uma pesquisa, tem diferença de 15 pontos de uma para outra, tá certo? Já vi muita gente ganhar em pesquisa e perder na eleição. Muita gente. Aliás, em 2002, tem isso. Quem ganhou na pesquisa foi o Hugo Napoleão. Quando abriu as urnas, quem ganhou foi o Wellington Dias. 2010, esse tal de Data Jales deu a vitória para o senador João Vicente. Quem é governador hoje é o Wilson Martins. Então, veja, tem gente que acredita nisso, paga uma fortuna. Aqui de União, rapaz. Paga uma fortuna. União aqui elegeram o Gustavo. Não era verdade? Na pesquisa foi. É isso aí. Elegeram o Gustavo com mais de 10 pontos. Lá comprou até foguete. Lá em Parnaíba, quem ganhou foi outro, quem ganhou foi o Zé Hamilton depois. Então, é assim. Esses dias, o que eu quero dizer é que a Record estava divulgando lá, tá certo? De que estão cobrando até 400 mil por uma pesquisa. O senhor acha que ainda ganha a eleição, senador? É claro, quem decide é povo. Né? Eu estou preparado para qualquer que seja o resultado, exatamente por isso. É Deus e o povo. Deus Mas tem uma tentativa de polarização da eleição. Disso, isso aí é uma outra estratégia. Tem gente que acredita, não é, que pode ser prepotente, arrogante, já decidiu, está resolvido tudo. Para mim, não. Para mim, em toda eleição, independente de pesquisa, eu peço sempre, e peço aqui a todos que fazem a minha campanha, muita humildade, muita tranquilidade. Se tiver alguém aí desesperado, não pode ser do nosso lado. Nós temos razões para estar em paz, para estar alegre, para estar construindo, se Deus quiser, essa vitória. Primeiro, quem comanda tudo é Deus. E quem comanda resultado de eleição é povo. Aqui abaixo de Deus é o povo. Verdade. É o povo que vai decidir, vai sair de sua casa, tomar uma decisão. O que é que eu estou oferecendo? A minha experiência, equilíbrio, as condições de poder ter pela primeira vez em Teresina um prefeito do Partido dos Trabalhadores. Fiz o que eu fiz no estado do Piauí, isso eu devo dizer, porque eu tive um forte apoio do presidente Lula, do governo federal. Por que posso fazer essas coisas que estou aqui assumindo compromisso? Porque vou contar com um forte apoio da presidenta Dilma. Não só por ser do meu partido, que já é importante, mas porque é o mesmo projeto, Cida. O que ela quer fazer é o que eu quero fazer. Ontem eu via no debate prometendo 2 unidades de pronto atendimento. A presidenta quer fazer 6 para desafogar o HUT. Vamos fazer 6. 92 creches e escola de ensino infantil. Porque essa é a regra que eu quero fazer. Ter 343 equipes do Médico de Saúde da Família, 34 equipes de especialistas. Por que eu vou fazer o concurso? Porque é assim. Porque a Guarda Municipal, 290 vagas para a Guarda Municipal, que há muitos anos se promete. Toda eleição isso é prometido e não faz. Nós vamos fazer, porque as coisas que eu me comprometi em 2002, nós fizemos durante o mandato. E é assim que quero trabalhar, honrar a confiança das pessoas. Feito uma campanha simples, uma campanha em que eu pude ir de porta em porta, andei mais de 800 quilômetros, se você tiver estado comigo lá. Estava mais magro. Estava mais magro, tá certo? Perdi 6 quilos, mas podendo olhar olho no olho, ver a alegria de cada pessoa, aprendendo. Então eu saio da eleição, tá certo? Entregando agora para domingo a decisão para o nosso povo. Para o nosso povo. É o povo que vai decidir. E o que eu vi, por onde andei, o que eu vi, é uma posição que me assegura a confiança de, se Deus quiser, construir essa vitória. O que eu estou pedindo é esse voto de confiança. Esse voto de confiança. Eu que me dediquei, como eu disse, a 224 municípios, agora quero me dedicar a Teresina. Tenho todo o carinho por todo o Piauí, mas quero me dedicar a Teresina. Teresina não pode ficar nessa coisinha acanhada. Teresina não pode se conformar em pintar um calçamentinho aqui, em botar uma lâmpada ali. É importante? É, mas Teresina tem que pensar grande, é uma capital. Tem que pensar em mais ou menos 40% da população que está esquecida. Está esquecida, precisando de coisas simples. Candidato, vamos lá. Que a gente tem como resolver, e eu quero resolver, e vou fazer isso, se Deus quiser, com esse forte apoio da presidenta Dilma. Vamos aqui ao povo, candidato. A Prefeitura de Teresina tem um excelente ensino, o que não aconteceu na sua gestão no Estado. O que o senhor pensa para a educação no município? Não, primeiro, basta pegar os dados. Quem melhorou ano a ano foi o Estado. Foi o Estado que melhorou. Teresina decaiu agora no IDEB. Decaiu no IDEB. Ou o contrário. O Dom Barreto tirou nota 7. É uma escola boa ou não é o Dom Barreto? Claro. A escola Raudi Cavalcante Bastos, que é do Estado, de tempo integral, aliás, eles fecharam a escola de tempo integral, o Firmino e os outros não abriram, tá certo? Nota 6,9, isso é uma média para ser alcançada em 2021, foi alcançada agora. Por quê? Por uma mudança, uma gestão, a direção competente, as condições
de ter livros, de ter aquilo que é importante. Então, eu inaugurei as condições de escola de tempo integral. Quero transformar todas as escolas de Teresina em escola de tempo integral. Ter computador, ter biblioteca, ter quadra coberta. Teresina, ou é sol demais, ou é chuva demais. Então, todas as quadras eu quero recuperar e torná-las com cobertura, assim como as academias de saúde, que nós vamos chegar a 65, recuperar os campos de futebol, ter junto no seu bairro aí, nessas 23 regiões, e é daí que vem o plano. Cuidar da zona rural, mas cuidar também da zona urbana em 23 polos de desenvolvimento, apoiar os empreendedores, descentralizar para aí os serviços de educação, de saúde, mas também ter mercado, ter as condições, não é, de apoio aos empreendedores para gerar emprego, para gerar renda. Gerar emprego, de um lado, com os concursos, gerar emprego valorizando os servidores, gerar emprego com as obras que vamos fazer, com os programas, mas principalmente apoiando o setor privado. Quero criar um fundo para viabilizar o custeio de encargos, de juros e outros encargos, para poder ter capital de giro, para poder comprar equipamentos, dar qualificação perto de onde você mora. É isso que vai fazer a diferença. Teresina é uma capital centrada aqui no meio norte do Brasil, pode ser um grande polo industrial, comercial, comércio varejista, comércio atacadista, de serviços, e é isso que nós vamos fazer, mas descentralizado em 23 regiões da cidade. Então veja só, proposta, projeto, coisas que eu já fiz, coisas que o Brasil está fazendo. Eu quero é colocar Teresina nessa caminhada de mudança do Brasil, no prumo da mudança, e crescer. Vamos agora para o transporte urbano e para o trânsito. São dois assuntos recorrentes em Teresina. Os seus críticos reclamam que tentaram desonerar a passagem do transporte urbano e não tiveram a participação do governo do Estado. A participação do governo do Estado, tá certo? Com ICMS, né? A participação do governo do Estado, tá certo? Na época, a gente fez uma proposta, eles que não aceitaram, é o contrário. Foi? O que nós estamos propondo? Primeiro, metrô de 80 centavos. Faz diferença ou não faz? A passagem de ônibus é R$ 2,10. O metrô que eu deixei no Estado, 80 centavos. O nosso metrô só tem um braço. Então, mas nós vamos fazer os outros. Eu quero apresentar à presidenta Dilma os projetos para poder, que na verdade, a gente chama de metrô, mas é o veículo leve, sob trilhos, ali saindo em direção à Zona Sul, ali em direção, saindo do Terminal Central, isso, né? Ali em direção ao Saci, passando ali pela região da Irmandúcie, aí é mais extenso. É mais extenso, vai até o Porto Alegre, dali sai por uma ponte que nós vamos fazer. Aliás, são três. Uma ali naquela altura, em direção à região do Sudeste até o Dirceu, uma outra ali na Gil Martins, perto do Albertão, também em direção ao Sudeste, e uma última ali na Ponte do Meio, que eu quero trabalhar. Mas ali da região Sudeste, também, além desse que vem direto para o centro, poder ir em direção ao satélite, passando ali por várias vilas, o Parque Monsanto, enfim, em direção ali à região do Parque Brasil, saindo pelo Mucambinho e voltando de novo aqui pela Matinha, até sair na Estação Matinha. Fazer uma integração. Agora, o que eu posso fazer com isso? O projeto e em parceria com o governo estadual e federal. E isso nós temos todas as condições de fazer. Cuidar desde a calçada, a parada de ônibus, cuidar da via do ciclista, que é um desastre. A cidade não tem a oportunidade para os ciclistas, a via do motociclista, sinalizar a cidade, cuidar desses tantos anos aí de Mondrongo, mas cuidar também, pensando na mobilidade urbana, do calçamento, tirar aí esses bicos de pedra que lamentavelmente nós temos. O que o senhor mudaria, por exemplo... E dia de domingo e feriado, passagem a R$1, para que as pessoas que não têm vale para domingo e feriado... Eu já vi esse filme. Possam ir. R$1. Você lembra desse filme com o Firmino aí? Então, mas nós fizemos... Passagem ficou barata, dia de domingo acaba faltar andar de graça. Mas nós passou a eleição, voltou tudo. Mas o Partido dos Trabalhadores faz. Nós fizemos em Fortaleza, no governo do PT. Nós fizemos em Rio Branco, no governo do PT. E vamos fazer em Teresina. 50 centavos a meia, para estudante também ter as condições de uma passagem mais barata.